que deve ser realizado entre Atlético e América Mineiro, que acabou de eliminar o Cruzeiro. O jogo do Galão começa daqui a pouco. O Galo tá com 2-0 na frente da Tombense, tem tudo para se classificar, ao contrário do Cruzeiro, que no jogo de ida, no Mineirão, dentro de casa, fez um empate 1-1 e tinha que reverter o jogo hoje no Independência, não conseguiu. O América conseguiu levar o jogo para os pênaltis, e quando eu digo que levou para os pênaltis, eu posso dizer até que levou 2 vezes, porque aos 45 do segundo tempo, teve um pênalti marcado para o América, que na minha opinião eu não marcaria pênalti, por mais que haja ali um toque, ele toca na bola e na sequência toca no atacante do América, e pô, se ele toca na bola, tem uma sequência natural do corpo dele, eu não marcaria o pênalti, mas o Cássio conseguiu defender o pênalti aos 50 e pouco, quando ele foi batido aos 50 e poucos minutos de jogo, o Cássio consegue defender o pênalti e leva o Cruzeiro para os pênaltis, onde o Cruzeiro não consegue, perde 2 penalidades, o América perde uma só, se eu não me engano, né? O Cássio ainda salva de novo, porque o América tem a chance de matar e o Figueiredo vai bater, o Cássio pega de novo, na última cobrança do América, e depois o Cruzeiro acaba não conseguindo se classificar. Mas, evidentemente, que a discussão não é sobre os pênaltis, né? A discussão não é sobre o Campeonato Mineiro, a discussão não é sobre nada disso, porque qualquer torcedor sabe que o Campeonato Mineiro tem uma importância relativa, tal, mas menor, né? Não é isso. O Cruzeiro não montou esse time todo para ser campeão mineiro. O Leonardo Jardim acabou de chegar, também não tem responsabilidade nenhuma, português, acabou de chegar ali, tava lá no all-in tranquilo, de repente chega lá no Cruzeiro e tem essa bucha para resolver já do Matheus Pereira, que na minha opinião o primeiro erro começa aí, a não utilização do Matheus Pereira. Não treinou 2, 3 dias essa semana com o elenco, então nós vamos afastar ele, não vai pro jogo. Cara, no mínimo no banco eu acho que ele tinha que ter ficado, porque individualmente ele é um jogador capaz de pegar um time que hoje coletivamente não funciona e você acertar uma bola. Então, se o time não tá funcionando coletivamente, se não tá funcionando, não tá legal e é um jogo decisivo, use o máximo do individualismo que você puder. O Eduardo não tava num bom dia, era uma alteração que provavelmente aconteceria no segundo tempo, se é que o Matheus não deveria inclusive começar jogando. Cara, não está rolando. É muito fácil a percepção de que a coisa não tá rolando, porque não é de agora, não é um treinador só. O Cruzeiro, que no ano passado teve um surto sem os reforços chegarem, e começou bem lá no campeonato e tal, que de repente começa tudo a dar errado e todo mundo fala, foi o áudio do presidente lá que deu ruim e tal, troca o treinador, vem o treinador, também não funciona, sai o treinador e as coisas não funcionam, e chegando jogador, chegando contratação, que você olha pro time do Cruzeiro e fala, cara, não é possível, esse time do Cruzeiro, ele tem por obrigação não só que ganhar e chegar na final, como ele tem que jogar bola, né, porque é muito qualificado. Falta correria? Eu não vou dizer que falta correria, porque eu não acho. Eu acho que, por exemplo, o Gabigol se movimentou, o Dudu e tal. Falta organização. Agora, o ritmo também de briga no jogo, você tem uma imagem muito discrepante durante o jogo entre o Romero e os outros jogadores. Não só na hora do gol, né, que o Romero faz, como também na hora dos pênaltis. O Romero tá em outra rotação. O Romero tá desesperado, brigando, xingando, comemorando, vibrando e tal, não sei o que. O resto do elenco tá mais ou menos. Então você vê que o Romero tá um tom acima, que deveria ser o tom correto. Quanto maior, melhor, né? Então, jogada construída pelo Cruzeiro. Cara, é muito na base de quem vai acertar um lance individual. Claramente ali em um ano, não foi meio ano, vai que seja, não foi construído nada ali que tenha permanecido taticamente, no sentido do Cruzeiro repetir uma jogada insistentemente e tal. Você joga a bola no Dudu e espera que o Dudu arrume um drible, você joga a bola no Gabigol e espera que ele faça uma tabela ou que ele bata de fora. Você não tem ali uma sequência. Para não ser injusto, o Cruzeiro teve chance de fazer o gol, teve as duas com o Caio Jorge, e o Caio Jorge perdeu as 2 oportunidades na cara do goleiro. Eu nunca vi no Caio Jorge esse jogador titular gigantesco e tal, que se colocou desde a contratação. Acho que é uma aposta. E é uma aposta que não tá dando certo, né? Ele faz os golzinhos dele ali no Campeonato Mineiro e tal, mas perde gols que não pode perder. E eu não acho que é um jogador feito para ser indiscutível. Acho que o Dudu e o Gabigol você pode colocar numa situação de, esses dois são titulares, eu não vou discutir. O Caio Jorge eu não acho que ele tem esse histórico todo para não ser discutível. É bom jogador, mas não tá bem, não tá funcionando. E também nem sei, na verdade, se aquela posição ali que ele tá é exatamente a posição que ele deveria estar. Talvez o Cruzeiro pudesse ser distribuído de uma forma um pouco mais clara, né? O Caio Jorge, na teoria, joga mais na direita, pro Gabigol jogar centralizado. Diversas vezes no jogo você vê o Caio Jorge receber a bola praticamente na entrada da área de frente pro gol e o Gabigol tá um pouco mais aberto, ou o Dudu, enfim.
É uma movimentação que orquestrada ela funciona, mas ela não é orquestrada. Não concordo com algumas críticas que eu vi durante o jogo de o Cruzeiro defende muito mal e tal. Eu não acho que o América chegou no ataque diante do Cruzeiro com várias opções de perigo construindo jogada. Eu acho que no momento em que o Cruzeiro erra e tem uma bola retomada, naturalmente o América vai pegar a defesa desprotegida e vai chegar como qualquer clube. Então eu não acho que defensivamente o Cruzeiro tem um puta de um problema. Eu acho que o Cruzeiro não está ajustado, mas o problema maior é quando o Cruzeiro tem a bola e tem que construir. E principalmente construir quando uma defesa postada. Cara, com um time desse, sendo o Cruzeiro quem é, a maior parte dos jogos dele, ele vai jogar contra uma defesa postada. Maior parte, especialmente no Campeonato Mineiro, numa Copa do Brasil, num campeonato qualquer, que o Cruzeiro esteja com superioridade técnica. E a superioridade técnica do Cruzeiro hoje ela é considerável. É difícil você ir para cima do Cruzeiro. Vai ter 2, 3 times que vão fazer isso. Então o Cruzeiro tem que aprender a jogar de maneira que o adversário não saia e ainda assim ele consiga fazer o combate e criar oportunidade de gol. Esse é o cenário que o Cruzeiro vai enfrentar. Não consegue. É muito gritante a falta de coordenação e de jogada. O Cruzeiro depende completamente de um chute de fora da área, de uma individualidade ou de uma bola ali que alguém cometa algum erro. Não tem jogada, não tem sequência. A troca de treinador, várias vezes que o próprio torcedor concordou, significa que vários caras tentaram e não conseguiram, e portanto você começa a ter que olhar para o elenco. Você começa a ter que olhar para os jogadores e falar, cara, se é o terceiro e esse terceiro também não conseguir, tem alguma coisa errada aqui. Porque, porra, os nomes são bons, condição de treinamento é bom, camisa é pesada, torcida grande, qual é o problema? 3 treinadores, nenhum deles vai conseguir. Então agora o Jardim vai ter essa missão dificílima. Eu não entraria nessa neura de rivalidade local que obviamente vai surgir, que é de, pela gozação e tal, a não ser que o Galo agora seja eliminado. Porra, tá eliminado, não chegou na final, montou um timaço e não chegou e tal, vai ter essa pilha toda. Acho que se profissional, ser profissional e ser uma SAF passa pela cabeça fria de falar, calma, e vamos seguir o trabalho aqui, vamos ajeitar e vamos entender o que está acontecendo. O treinador acabou de chegar e vamos seguir. Se entrar na neura de, puta que pariu, meu Deus do céu, o Galo foi, eu não fui, que absurdo, manda todo mundo embora, não serve ninguém e tal. Se entrar nessa neura, irmão, vai sair ou gastando dinheiro para contratar jogador errado, mandando gente embora errada, simplesmente para dar uma satisfação do torcedor por causa da porra de um Campeonato Mineiro. Que tem valor? Quando você ganha, tem. Quando você não ganha, ele não pode ser o motivo de você rasgar tudo e recomeçar. Ele só pode servir pra você falar, ganhei, legal. É pra isso que ele pode servir. Ele não pode servir pra você, nem de parâmetro pra você achar que você tá voando pro resto do ano, e também não pode servir pra você de falar assim, o Campeonato Mineiro não deu certo, então para tudo, joga tudo fora, porque também não pode servir pra isso. Né? Então, se o Cruzeiro tem uma convicção, o que mostra não ter na troca do Diniz muito rápido no começo do ano, mostra que ele começou o ano errado. Agora a gente tá vendo as coisas caminharem, e se o Jardim não conseguir dar um jeito rápido, agora que vem o Campeonato Brasileiro, cara, o Cruzeiro pode ter gastado muito dinheiro à toa. A única coisa boa que se tem nisso é que sair do Campeonato Mineiro agora significa dar tempo para o treinador preparar uma equipe para a estreia do Campeonato Brasileiro, o que no final das contas pode acabar sendo bom mesmo diante do resultado que eu tô... Não, vamos lá, eu quero falar algumas coisas aqui, e discordando aí dos nossos amigos. Eu acho que o Leonardo Jardim ele não pode ser cobrado em alguns meses aí para frente. Primeiro que ele chegou pegando um carro andando, ele não indicou nenhum desses jogadores que estão aí no elenco. Ele pega um ambiente de muita pressão, e até ele identificar, se ele chegar nos primeiros jogos, depois dessa pausa, e já com um toque de mágica transformar isso aí, eu acho que pode até duplicar o salário do Leonardo Jardim. Eu, depois de muito tempo, já falei isso aqui, o Cruzeiro volta a ter um técnico, com todas as palavras, com todas as letras, melhor dizendo, um técnico que conhece muito, que tem um currículo de muito respeito, e ele vai ser a esperança para conduzir um departamento de futebol de forma totalmente profissional. Então, ele pode estrear, claro, eu tenho uma expectativa muito boa de que com esse tempo que ele vai ter, que contra o Mirassol o Cruzeiro será um time totalmente diferente, desde que ele tenha realmente todo o respaldo para trabalhar. Então, pelo menos da minha parte, cobrança para o Leonardo Jardim vai demorar a acontecer. Ele tem que fazer muita coisa errada, nada funcionar, porque Samuel, eu escolhi depositar toda a confiança
em um técnico que já fez aí trabalhos, que tem um currículo, que tem conhecimento de trabalhos vitoriosos, de trabalhos respeitados. Então, eu estou aí com o Leonardo Jardim e acho que nenhuma cobrança será justa para ele depois de 5 semanas de trabalho, porque ele não participou de nada até o momento. A partir da situação em que ele puder trazer 1, 2, 3 jogadores que ele conhece, que ele vai dar o aval, que ele vai aprovar, aí a história pode mudar um pouquinho. Mas eu queria começar aqui fazendo uma reflexão de tudo isso que eu classifiquei como um vexame, o Cruzeiro ser eliminado pelo América, não pelo América. Eu acho que a gente precisa separar em alguns pontos, em algumas etapas. O Cruzeiro talvez merecesse vencer o jogo. Quando o Fabrício fala ali sobre faltou concluir as oportunidades, eu concordo, porque aí seria diferente e o Cruzeiro teria se classificado de forma merecida. Foi eliminado nos pênaltis, é um outro ponto. Não poderia chegar nessa questão. E aí é o vexame que eu acho que esse grupo, que esses jogadores, eles entregam ao torcedor. O torcedor que não tem culpa nenhuma. Se o torcedor está impaciente em alguns momentos, é com total razão, porque o torcedor vê os investimentos aumentarem e os resultados diminuírem. Porque até o momento em que o Cruzeiro estava ali naquele final de gestão do Ronaldo, antes da chegada dos reforços, que foram investimentos importantes, o torcedor estava muito feliz com os resultados que estavam sendo alcançados. E a partir daquele momento o Cruzeiro foi aos trancos e barrancos, conseguiu chegar numa final de Copa Sul-Americana, não conseguiu uma vaga, também, na minha opinião, um vexame, uma vaga que estava nas mãos do Cruzeiro e não foi alcançada e faltou muito pouco. A campanha foi ridícula para perder a vaga da forma como perdeu. E aí você vai para um final de ano em que a diretoria do Cruzeiro pensa em rompimento do trabalho e uma entrevista, uma conversa no dia seguinte faz aquela ideia cair por terra e vem a manutenção do comando técnico. O Cruzeiro faz investimentos importantes com aquele comando técnico tendo participação na maioria dos jogadores que foram contratados e pouco tempo depois, e essa uma decisão acertada, o técnico é demitido. O Cruzeiro, penso que tem que colocar a mão para o céu por ter encontrado um Leonardo Jardim que com pouco tempo fez o que todo mundo já imaginava, né? Sabe que esse elenco tem carência e que essa carência precisa ser solucionada ainda nesta janela. Se o Cruzeiro gastou X, gasta X mais tanto para atender pelo menos 2 pedidos aí do técnico. Um que seja de um jogador que possa fazer a diferença ali na beirada, que é um setor carente hoje no elenco do Cruzeiro. Então, quando o Cruzeiro passa por todo este processo e entrega com uma folha de mais de 20 milhões de reais, que foi o que revelou o Pedro Lourenço na entrevista aqui para a Samuca TV e para o Central da Toca, eu considero esse resultado um vexame. O Cruzeiro venceu pouquíssimos jogos diante de adversários frágeis, adversários fracos, adversários que, com uma folha do Cruzeiro, ele deve passar anos e anos conduzindo o seu futebol. Isso é a reflexão que esses atletas precisam fazer. Os jogadores do Cruzeiro, eles não podem achar que entregar, aí já falando de Campeonato Brasileiro, um Cruzeiro na primeira parte ali da tabela do Campeonato Brasileiro já vai ser o suficiente. Não vai ser. O Cruzeiro vai entrar ainda mais pressionado para colocar o time na Série A, na Libertadores de 2026. E aí vai o que eu preciso falar